Bem-vindo ao canal Motivação Sagrada. Hoje, vamos explorar um tema crucial para nossa caminhada espiritual: os alertas divinos para os escolhidos de Deus. Prepare-se para aprofundar sua fé e fortalecer sua relação com o Senhor, ouvindo e obedecendo às suas orientações. Em toda a Bíblia, vemos inúmeros exemplos onde Deus avisa seu povo sobre perigos iminentes. Por exemplo, Deus avisou Noé em Gênesis 6 sobre a enchente iminente e o instruiu a construir uma arca para salvar sua família e os animais. Apesar de ser ridicularizado e desacreditado pelos outros, Noé obedeceu ao aviso de Deus e foi salvo da destruição. Assim como Noé ouviu a voz de Deus e encontrou segurança na arca, devemos prestar atenção às advertências de Deus em nossas vidas para evitar as consequências destrutivas da desobediência. No aviso de Jonas a Nínive, no livro de Jonas, lemos como Deus enviou Jonas para alertar a cidade de Nínive sobre o julgamento iminente devido à sua maldade. Embora inicialmente tenha resistido ao chamado de Deus, Jonas finalmente obedeceu e transmitiu o aviso a Nínive. Notavelmente, o povo de Nínive se arrependeu e Deus desistiu de trazer o julgamento sobre eles. Assim como Nínive atendeu ao aviso de Jonas e se arrependeu, devemos ouvir as advertências de Deus e nos afastar de nossos caminhos pecaminosos para evitar seu justo julgamento. A advertência de Jesus às igrejas no livro do Apocalipse aborda questões como o comprometimento, a indiferença e a apatia espiritual. Jesus alerta sobre as consequências de não prestar atenção às suas palavras. Assim como as igrejas foram avisadas por Jesus para se arrependerem e voltarem a Ele, devemos prestar atenção às suas advertências em nossas próprias vidas e nos esforçar para permanecer fiéis e obedientes aos seus mandamentos. Na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, Jesus conta a história de 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. As virgens prudentes estavam preparadas com óleo para suas lâmpadas, enquanto as insensatas estavam despreparadas. Quando o noivo chegou, as virgens prudentes entraram na festa de casamento, mas a porta foi fechada para as virgens insensatas. Assim como as virgens prudentes estavam preparadas para a chegada do noivo, devemos estar espiritualmente preparados e vigilantes para não sermos pegos despreparados e excluídos do reino de Deus. Portanto, Jonas, Noé e as 10 virgens são todos exemplos de pessoas que prestaram atenção às advertências de Deus. Mas e nós? Quais são os avisos que devemos observar? Vamos examinar algumas das advertências bíblicas mais sérias sobre os últimos dias. Em 1 João 2 versículo 18, lemos: Filhinhos, está a última hora, e, como ouvistes que o anticristo vem, já muitos anticristos têm surgido, por isso conhecemos que é a última hora. Tiramos duas coisas deste versículo: o anticristo está chegando e muitos anticristos já vieram. Aqui, somos avisados de que o grande opositor está chegando, mas o que a Bíblia quer dizer com muitos anticristos? Poderia haver mais de um anticristo? 1 João 4 versículo 3 diz: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. A Bíblia afirma claramente que qualquer espírito que se recusa a confessar Jesus Cristo não é de Deus. A parte-chave deste versículo é que diz que este é o espírito do anticristo, que você ouviu que estava chegando e agora já está no mundo. Portanto, podemos estabelecer que existe o anticristo, existe o espírito do anticristo e este espírito do anticristo já está no mundo, recusando-se a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Rei. Pense nisso por um momento. Você não vê o espírito do anticristo operando no mundo hoje? Não há pessoas, estabelecimentos e instituições que agora se recusam a reconhecer Jesus Cristo por quem Ele é? Eles se recusam a reconhecê-lo como Filho de Deus, como o caminho, a verdade e a vida, e até se recusam a reconhecer que Ele morreu e ressuscitou novamente. Este é o espírito do anticristo em operação. O próximo aviso pode ser encontrado em Apocalipse 12 versículo 12, que diz: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quero enfatizar a última frase dessa passagem: o diabo desceu a vós, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Precisamos levar isso a sério nos dias atuais. Precisamos ser um povo que permanece na presença de Deus sempre,
porque há consequências eternas quando estamos fora da vontade de Deus. O diabo está sempre procurando oportunidades para afastar as pessoas de Deus, especialmente nestes últimos dias. Ele tem a intenção de direcionar as pessoas para um caminho de destruição, e é por isso que vemos o aumento do mal hoje em dia. E por mal, quero dizer mal em todos os sentidos, no entretenimento, na sociedade e em muitas das ideologias que são promovidas. Isso tudo é porque o diabo tem grande ira e sabe que seu tempo é curto. Em 2 Coríntios 4 versículo 4, lemos, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Reflita nisso por um momento. O Deus deste século, o diabo, tem cegado os incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Caso você não saiba, o diabo é muito influente nesta terra, quer você veja ou não, quer você acredite ou não. O diabo pode e tem influência sobre os ideais, opiniões e padrões deste mundo. É por isso que a Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo. A estrutura de muitas grandes empresas é o dinheiro, que se tornou um ídolo para muitas pessoas, incluindo os líderes de muitas corporações. Eles rastreiam seus movimentos, analisam o que você assiste, o que você clica, e até vendem suas informações pessoais com o objetivo de ganhar dinheiro. O dinheiro é o objetivo principal, o único propósito de tantas instituições neste mundo. Mas a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outro aviso importante pode ser encontrado em Mateus 24 versículo 12, que afirma, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando Jesus veio para cumprir a lei foi consolidada em 2 mandamentos, amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Naturalmente, a ausência de amor seria um sinal revelador do fim dos tempos. Hoje, em muitas partes do mundo, as vidas humanas não são mais valorizadas. Há uma falta de compaixão, bondade e amor entre as pessoas. Jesus nos ordenou a amar os outros como nos amamos. A falha das pessoas em amar adequadamente aos outros é simplesmente um reflexo de sua incapacidade de se amarem de forma adequada. Mas como alguém pode se amar verdadeiramente sem expressar e valorizar o amor de Deus por nós? Além disso, em Efésios 5 versículos 15 a 16, lemos, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que isso significa? O que a Bíblia quer dizer quando afirma que os dias são maus? Creio que basta olhar o estado do mundo hoje. O diabo está atacando a própria essência de nossas vidas e futuro. Ele está nos atacando de formas sutis, roubando nosso tempo, ocupando nossos pensamentos, mantendo nossos olhos longe da verdade e nossos ouvidos fechados para a verdade. As pessoas não têm mais tempo para Deus, não têm tempo para estudar a Bíblia consistentemente, não têm tempo para orar. Estamos tão ocupados perseguindo dinheiro, casas, ambições e negócios. Ele está fazendo isso tão sutilmente, desensibilizando a população em geral para o mal. Quando a Bíblia nos diz que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados, poderes, governantes das trevas deste mundo e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, é isso que estamos vendo. É assim que essas batalhas se manifestam. Você quase nunca verá uma batalha entre demônios e anjos acontecendo diante dos seus olhos. O que você verá são coisas estranhas acontecendo, onde o bem agora é chamado de mal e o mal é chamado de bem. Você já ligou o noticiário ou acessou suas notícias online favoritas e se perguntou o que está acontecendo? Parece que cada vez mais estamos levantando as mãos em descrença sobre a direção que a sociedade está tomando. Nossos amigos conservadores não religiosos, nossos irmãos e irmãs em Cristo, todos estamos em descrença sobre como a moralidade tem se deteriorado. Qualquer pessoa com um mínimo de decência parece deslocada no mundo de hoje. Valores divinos ou quaisquer valores estão sendo descartados diariamente. Olhamos ao nosso redor para pessoas que parecem estar bem com tudo isso, enquanto gritamos: você não vê o que está acontecendo? Mas o silêncio nos prova que poucas pessoas realmente se importam ou percebem como estamos nos aproximando de tempos terrivelmente maus. A apatia às vezes nos faz pensar que somos os loucos.
A Bíblia nos disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Esta era pré-diluviana é conhecida por ser violenta e pecaminosa, por isso Deus interveio e enviou um dilúvio global. Jesus, ao falar sobre seu retorno, disse que, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24 versículos 36 a 37 diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como interpretamos o que Jesus está dizendo aqui? Como podemos torná-lo relevante para os dias de hoje? Noé era um homem justo, vivendo numa época em que o mundo estava cheio de pecado. A sociedade tornou-se perversa e as pessoas más preferiam fazer as coisas do seu próprio jeito. A maldade estava desenfreada nos corações de muitos. Deixe-me parar aqui e fazer algumas perguntas sobre os dias de hoje. Estamos vivendo em uma época em que o mundo está cheio de pecado? A sociedade tornou-se perversa e má? As pessoas preferem fazer as coisas do seu jeito? Há maldade neste mundo hoje? Antes do dilúvio, enquanto Noé estava construindo a arca, ele passou anos pregando ao povo, e ninguém respondeu. As pessoas ignoraram os avisos de que o julgamento de Deus estava chegando. As pessoas ignoraram os apelos ao arrependimento. Deixe-me perguntar: quantas pessoas têm acesso ao Evangelho hoje, mas escolhem não ouvi-lo? Quantas pessoas ouvem o Evangelho hoje, mas optam por ignorá-lo? Tenho certeza de que quando Noé pregava, depois de algum tempo, quando as pessoas não viam a enchente chegando, ele teria sido ridicularizado por alguns e perseguido. Hoje, os cristãos são ridicularizados e perseguidos? Temos outra visão sobre a mente pecaminosa do homem à medida que nos aproximamos do retorno de Cristo. Em 2 Pedro 3 versículos 1 a 3, a Bíblia diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto as vossas mentes puras por forma de recordação, para que vos lembreis das palavras que foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Quando as pessoas ouvem sobre Deus, a Bíblia ou valores tradicionais hoje em dia, o que tendem a fazer? Elas zombam. Por que as pessoas zombam dos princípios? É porque preferem seguir seus próprios desejos pecaminosos do que seguir a Cristo. O diabo tem convencido as pessoas, enganado e iludido completamente, fazendo-as acreditar que seu pecado é bom e que Deus é, de alguma forma, ruim. A maioria das pessoas nem vê que seu pecado é pecado. Elas foram levadas a pensar que o pecado, o que realmente as prejudica, é bom para elas. Além disso, o diabo plantou a ideia nas mentes das pessoas de que Deus é um tirano restritivo. O que as pessoas não entendem é que não é só o fato de que Deus odeia o pecado e que devemos evitá-lo, mas também que muitos dos pecados que as pessoas querem manter são o que as destrói no final. Ao redor do mundo, a sociedade parece estar fazendo de tudo para impedir que as pessoas conheçam Cristo. Vemos cada vez mais a aceitação e até a promoção de ideologias e estilos de vida que são diretamente contra Deus. Porque a Bíblia diz em Provérbios 4 versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja o que a Bíblia diz, sobre tudo, guarda o teu coração. Por que o coração deve ser guardado com tanto cuidado? Acredito que Satanás, a antiga serpente, está atrás de nossos corações, especialmente nestes últimos dias. O plano do inimigo é atacar seu coração, é infiltrar-se no seu coração para que você seja consumido por tudo, menos por Deus. A Bíblia nos diz que o espírito do anticristo já está operando neste mundo. Pense nisso por um minuto. Há tanto engano hoje. O entretenimento é enganoso, parecendo bom quando há uma agenda maligna por trás. A música é enganosa, parece boa, mas há uma agenda maligna por trás dela. Algumas igrejas são enganadoras, tendo uma forma de piedade, mas com maldade sutil. Nestes últimos dias, você verá cada vez mais zombadores do Evangelho surgindo. As pessoas tomarão como garantido que Deus é paciente e pensarão que, porque Ele não vai voltar neste exato segundo para julgar sua maldade,
ele não existe ou não se importa. Esta parte da Escritura nos diz que eles deliberadamente ignoram as obras óbvias que Deus realizou na natureza. A obra de Deus está em toda parte na criação, e ainda assim, eles escolhem ignorá-la. Romanos 1 menciona isso e nos diz que as pessoas são indesculpáveis porque, mesmo olhando para a natureza, é óbvio que Deus existe e criou o mundo. Também há evidências de um dilúvio global, mas eles escolhem ignorar isso também. Em nome da ciência, a sociedade cria todos os tipos de ensinamentos bizarros que são contrários a Deus e ao bom senso. Isso é feito na tentativa de fingir que ele não existe. As pessoas continuarão se posicionando contra tudo em que acreditamos, e não há como mudar isso. O que podemos fazer é perceber o que exatamente está acontecendo e despertar para o fato de que o pecado está desenfreado neste mundo. E quando percebermos isso, devemos levantar nossas bandeiras bem alto e soar o alarme. É nosso dever, como o povo de Deus, enfrentar essa maldade ao nosso redor e permanecer firmes na palavra de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal A Motivação Sagrada para mais conteúdos inspiradores. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário abaixo sobre como você está enfrentando suas batalhas espirituais. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.